Amigas e amigos, esta tentativa, essa ofensiva meio que deslocada da Operação Lava Jato de se reposicionar depois dessas invertidas todas que eles andaram levando aí com as revelações das suas maracutaias, tem, de certa forma, já esquentado o clima. Tem alguns lances que a gente já pode dizer que são lances quentes. O Lula, por exemplo, falou que eles são viciados em holofotes. Agora tem aqui o Marco Aurélio Mello no jornal Folha de São Paulo, que é o ministro do STF, respondendo ao Sérgio Moro, que o Sérgio Moro saiu aí meio que como uma espécie de porta-voz, né, desta ofensiva, porque ele, na condição de ministro da Justiça, ele fala por todo o seu séquito, né, o Moro e seus blue caps. Tem lá o Deltan Dallagnol, que é o seu lugar-tenente e tal, mas ele é que deita a falação. Ele se vale do quê? Desta pesquisa aí, sobretudo do Datafolha, né, que põe ele com uma certa popularidade, não sei o que, então ele vai aí nesta onda. E o Marco Aurélio Mello respondeu a ele dizendo o seguinte, que quem tem um mínimo de conhecimento técnico e que ame a lei das leis, a Constituição, não pode ter dúvidas. Falando aí essa questão que foi referendado pelo STF, da prisão em segunda instância, né, entendido aí como um sequestro, né. Agora, teve o caso aí do Pezão, comentei aqui no vídeo passado, a utilização da indústria do sequestro, a indústria da delação premiada, que é um termo que eu uso aqui desde o começo, quando eu comecei a falar da Operação Lava Jato, eu uso desde que eu fui identificando quem era quem na Operação Lava Jato, conhecidos, como eu sempre digo, né, lá do Paraná, da minha cidade, Maringá, enfim, quem acompanha aqui, quem não acompanha só, né, eu imagino que esse vídeo aqui deve ter aí algumas pessoas que ainda não conhecem o histórico do meu acompanhamento sobre a Operação Lava Jato. Agora, eu tenho falado isso reiteradamente aqui, né, que não é que eles não conhecem. O Marco Aurélio Mello faz aqui uma ironia, né? Quem tem um mínimo de conhecimento técnico e que ame a lei das leis, é evidente que eles têm conhecimento técnico, né? Todos eles lá da Lava Jato, eu digo. Agora, amar a lei das leis, eles não amam por questões ideológicas, eles são de outro mundo, eles não são do mundo da Constituição, da democracia e tal. Aí o Marco Aurélio ainda diz que é compreensível que o leigo tenha outra percepção. Ele está indignado, quer correção de rumos e não observa as leis, mas o técnico tem que ter um olhar fidedigno sobre a Constituição. O técnico, o jornalista, os jornalistas, porque tem aí uma grande manipulação. O jornalismo, eu já vou falar disso daqui a pouco, o jornalismo virou assim uma profissão que fora do seu... Por isso que ele é cercado de códigos de ética, né? Tem aí uma série de questões que precisam ser consideradas, ser, né, observada, né, a ética do jornalismo e tal, porque é muito fácil, e isso virou assim meio que banal, juntar rodinhas aí de jornalistas, né? Só pegar o exemplo aí, Globo News, CBN, Rede Bandeirantes de rádio, Rede Jovem Pan de rádio, aquelas rodinhas que eles ficam falando, é como se estivessem num boteco, enche a cara, então, aí todo mundo tem palpite sobre tudo, né? É uma barbaridade. Agora eles falam em regime de monopólio absoluto, né? E falam para muitas pessoas, quer dizer, o alcance do rádio, né, ele ainda é muito grande, né? Sempre foi aí uma questão. O rádio no Brasil tem uma infiltração, vamos dizer assim, uma aceitação histórica, mas ainda tem muito potencial. Isso vai para a televisão também. Na TV aberta a coisa é mais acelerada, mas estilo Jornal Nacional, aquele jornalismo ali mais, vamos dizer assim, fast food, né? E eles vão aí para essas rodinhas de rádio fazer aí as suas, né, eles fazem proselitismo e não jornalismo, propaganda ideológica e não jornalismo. Repito, como se estivesse numa mesa de bar, enchendo a cara e falando, falam lá entre eles, né, exatamente assim. Agora, né, isso tudo tem uma matriz ideológica, né, tem um ponto de partida. Tem aí o editorial do jornal O Globo, por exemplo, falando da Lava Jato e do sítio de Atibaia, que é um primor, né, essa tentativa de reposicionamento da Operação Lava Jato.
né, fala que o nome é Sítio de Atibaia, ganha força na Lava Jato. Eu escrevi um artigo, vou até deixar aqui, já faz tempo que eu escrevi esse artigo. Lá quando começou essa história desse Sítio de Atibaia, que eu disse, que o título que eu dei, inclusive, o sítio que virou montanha. A montanha dos Sete Abutres, de um filme conhecido aí, de um jornalista que fez uma trapaça lá e tal, num acidente que houve numa mina, e aí ficou aquela romaria, e ele se aproveitando, né? O Sítio de Atibaia, eu vou deixar o link aqui para vocês lerem, né? O sítio que virou montanha, virou a montanha dos Sete Abutres, no caso muito mais abutres, e aqui o que tem é o jornalismo abutre, né? Que diz aqui o Globo, no seu editorial, embora não esteja provado que Lula é o dono do sítio, entendeu a juíza Gabriela Hardt, que existe vínculo entre favores de empreiteiras, OAS e Odebrecht, prestados na propriedade de grandes contratos que as empresas tinham com a Petrobras, capturada por um esquema de corrupção do PT. Ele diz que não tem provas e, ao mesmo tempo, diz que a juíza... Tá, eu não tenho, mas a juíza tem. Isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo, nem aqui, nem na Conchinchina, né? Dizem que nem aqui o samba do Noel Rosa, nem aqui, nem na China, né? Mas... Isso é picaretagem, né? Aí prossegue dizendo o seguinte: tudo está provado, penas começaram a ser cumpridas e bilhões saqueados já foram retribuídos à estatal. Há tempos está superada a questão sobre se houve ou não corrupção no lulopetismo. Eles superaram, sepultaram a questão, né, do jeito deles e tal, né? Fizeram as condenas. É lava-jato puro, é lava-jato puro. Aí mais na frente tem uma outra pérola aqui que diz aqui o seguinte, que o avanço das investigações sobre o sítio precisa servir para reforçar o trabalho em andamento no Congresso para restabelecer a prisão em segunda instância, seja via Código de Processo Penal ou por mudanças em dispositivos da Constituição que não sejam cláusulas pétreas. Isso aqui é uma espécie de confissão, né? Que esse negócio da Lava Jato aí do Sítio de Atibaia foi ressuscitado na montanha. Os abutres estão lá de novo na montanha do Sítio de Atibaia, atrás disso aqui, ó, para fazer pressão em cima do Congresso Nacional e tal, né? Porque dali eles podem arrancar uma outra condenação do Lula e prender o Lula de novo. É uma coisa assim tão óbvia, né? Eles são tão cínicos, caras de pau, né? Vejam que é uma bandidagem em nome do jornalismo, né? E agora, é exatamente isso. Eu volto aqui a falar na questão do jornalismo, porque eu estou envolvido aí diretamente, né, em polêmicas com esses jornalistas da mídia, né? Eles fazem assim, meio que... eles ignoram, né? Quando se refere com palavras de baixo calão e tal. Já vou falar do caso aqui do Panunzio, né, que ele respondeu: devo satisfação aos meus internautas, né, da porquice do jornalismo dele. Mas antes disso, eu quero voltar aqui ainda na Folha de São Paulo, que o Juca Kfouri fez um artigo recentemente e teve aí a resposta de um tucano aqui de São Paulo, né? Porque os tucanos aqui de São Paulo estão aí numa linha muito... essa facção aí do João Dória, né? Eu tenho falado muito aqui sobre o João Dória, né? Quem é o João Dória, né? O que ele pensa, qual é a sua... Entrevistei o João Dória, né? Aquele artigo que eu falei aí Eu Vi o Cansei por Dentro, que foi o primeiro ensaio da farsa do Mensalão, da Lava Jato, né? Que era um movimento organizado por ele, né? Quem não leu ainda, eu vou deixar de novo. Eu vou fazer hoje um especialzinho aqui, né? De coisas... Porque esses vigaristas falam e esperneiam por aí e tal. E eu acompanho eles, aí cotidianamente, né? Não é fácil desmascará-lo, né? O recurso deles é tentar chutar a canela, né? Não tem recurso técnico, é o zagueiro perna de pau, né? O Hugo Studat, José Roberto Guzzo, José Neumann e Pinto, Augusto Nunes, essa raça, esse tipo aí de... Eu ia falar raça aqui, não pode falar raça é outra coisa, né? Mas aí no linguajar popular eles falam essa raça, o povo fala assim, né? Mas é importante sempre se policiar, né? Para ir corrigindo esses bordões que acabam, né, tendo outra conotação. Eles não são raça, eles são aí uma malta, né? Uma rataria pretoriana e tal. O sujeito que respondeu aqui ao Juca Kfouri chama-se Marcos Vignoli,
que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e presidente estadual do PSDB. Eu vou só pegar aqui a introdução para fazer um gancho para falar de um outro assunto, o linguajar dessa gente aqui, né? Que disse que Juca Kfouri dá sinais claros de covardia, desonestidade e apresenta seu lado abutre na destrambelhada tentativa de usar a memória dos 9 jovens de Paraisópolis para fazer proselitismo eleitoral e político. Aí ele disse que o Lula, que o Juca Kfouri apoiou o Lula, que não sei o quê. Aliás, o subtítulo do artigo dele diz o seguinte: como exigir o bom senso a quem sempre bajulou Lula. Aí entra, já que eu falei aqui de raça, né, eu quero lembrar aquela história do Jorge Bornhausen, na época do Mensalão, senador do PFL, lá de Santa Catarina, que ele falou que o PT tinha que ser banido, né, temos que ficar livre dessa raça. Né, e também escrevi muito sobre o conceito de raça, né, como eles tratam essas coisas, né, essa raça, e a raça do povo. Raça é povo, né, quando eu falo de raça, estou falando do povo. Essa aqui é a questão toda. Agora, isso aí é um linguajar típico de quem não tem argumento. Típico, né, que é exatamente o que fez o Fábio Panunzio, né, já entrando aí na questão, né, que ele respondeu lá no seu Twitter, não teve coragem. Eu cantei a bola aqui, né, que ele não me chamaria, né, para esclarecer as coisas, né, para dar um mínimo de veracidade, né, no que ele diz de liberdade de expressão, quer dizer, dar sentido ao debate, fazer o debate, né, tratar as coisas às claras, com ética, né, respeitar o jornalismo, respeitar... Eu sou jornalista, ô Fábio Panunzio, você me respeite, né? Se você não me respeite como pessoa, respeite como jornalista. E eu estou aqui dizendo que você faz um jornalismo porco pelas suas atitudes, né? Que ele disse aqui o seguinte, eu vou ler aqui textualmente o que ele escreveu. Ele disse assim: vai doidão, repito, eu jamais pronunciei o seu nome por não ter noção da sua existência. Sintetize o que você quer me dizer e que eu me manifesto a respeito. Não me peça para ver um longa-metragem de abobrinhas. Bote em 280 caracteres que eu leio. Aí teve o secto dele lá, né? Que, a prática deles é essa, né? Tem um secto, né, que vai lá e tal, né? Que eu chamei o Hugo Studart, né, do doido de Taperoá. Taperoá é a cidade do Ariano Suassuna. Né? Estou simplesmente fazendo uma alegoria, não estou dizendo que ele é doido. Né? Ele se comportou, ele junto com o seu secto, né, se comportaram como a história do doido do Itaperoá. O Fábio Panunzio é a mesma coisa, foi o secto lá, né? O doido de Itaperoá. Quem não sabe da história, pode depois procurar no YouTube, que o Ariano Suassuna sempre falava isso. Eu me identifico muito com o doido. Acho que por identificação, o jeito dele falar lá, né, e tal. Aí ele contava a história do doido. Eu gosto de doido, ele dizia. Ele dizia que tinha o doido oficial na cidade dele, né, que ficava lá no muro, com o ouvido encostado no muro, né, e ficava lá, tal. Aí chegava um, botava o ouvido lá e tal. Chegava outro também, botava, via lá o doido de Itaperoá com o ouvido no muro e tal. Foi formando aquela turma. Né? Aí um reclamou, falou, não tô ouvindo nada. E o doido respondeu, né? Desde manhã que tá assim. Ou seja, a turma segue, eu não tô ouvindo nada aqui. Mas o doido de Itaperoá tá lá com o ouvido colado no muro. É o comportamento mesmo, né? Aí eu respondi isso pra ele, eu falei... A minha resposta foi só dizendo que ele me censurou, sim, né? Eu vou deixar o link aqui que eu fiz uma resposta no meu site, Outro Lado da Notícia, né? Que eu dou o nome aqui de Resposta ao Jornalismo Porco do censor Fábio Panunzio. Né? Eu disse que escrevi lá para ele, né? Dizendo, deixa de ser arrogante, rapaz. Tenha um mínimo de respeito, pelo menos, ao jornalismo e à liberdade de expressão que você mentirosamente diz respeitar. Censurou e provo mesmo. Provo porque ele começou a dizer, né, repetindo o Hugo Studart, e o Hugo Studart estava se dirigindo a mim. Ele disse que é o PCdoB, mas é mentira dele. Está tudo provado, está tudo lá no meu site. Eu fiz um especial, Os Parasitas da Guerrilha do Araguaia, que ele tenta jogar para polarizar com o PCdoB, se utilizando das minhas produções. Aqui, neste Outro Lado da Notícia, nesse canal do YouTube, e também no meu site, o outroladodanotícia.com.br.
É evidente, aí tem lá os doidos de Itaperoá, os que seguem a lógica dos doidos de Itaperoá, que fica lá com o ouvido colado no muro e não ouve nada, só fica falando, né? Eles dizem que né, não dá trela, né? Ele está querendo likes, está querendo, como é que fala, aqui do patrocínio aqui né, do blog, esses anúncios que aparecem aí, tá querendo monetizar o seu canal e tal. Né, aproveita e monetizam também lá o meu site, o outro lado da notícia.com.br, que também tem patrocínio lá e tal. É evidente que esse tipo de gente, né, eles não sei se eles pensam, possivelmente o Fábio Panunzio vai se silenciar exatamente para não monetizar esse canal, o outro lado da notícia, não monetizar o site, né, e também, né, esse é um dos motivos, acho que não é o principal, né. Mas você já enfiou o pé na lama aí, então agora você aguenta. Vai monetizar o meu site, o outro lado da notícia.com.br, vai monetizar aqui. Não sei qual o poder que você tem de monetizar alguma coisa, né? Você é jornalista aí da mídia e tal, né? Figurão aí da mídia, né? Pratica esse jornalismo porco, não é de hoje, que eu te conheço há muito tempo, né? Eu sou macaco velho no jornalismo, né? Conheço as malandragens, conheço os malandros, sei muito bem de onde você veio, né? Conheço tudo, sei de tudo. Se eu fizer aqui uma pesquisa das bobagens, só um caso, cito só um caso aqui, o caso lá dos garis, né, do Boris Casoy, né, aquela história do Natal, né? Aliás, está chegando o Natal aí, é bom lembrar essas histórias, né, que o Boris Casoy, quem são esses garis do alto das suas vassouras e tal, e o Panunzio fez um artigo defendendo o Boris Casoy. Bom, as rodinhas, ele participava de rodinhas lá na Rádio Bandeirantes e tal, na TV Bandeirantes e tal. Conheço muito bem a prática desse tipo de gente. Mas a questão é que ele me chamou de doido, eu vou chamar ele de doido também. Eu sou doidão? Vai doidão, ele falou. Eu digo, vai doido de Itaperoá, responde aí. Agora, por que ele não vai responder fundamentalmente? Porque ele mentiu, flagrantemente mentira. Se ele me chamar, se ele entrar na polêmica comigo, né, que ele fala que não me peça para ler um longa, não vou pedir nada para você, sabe? Você já deu aqui demonstração de que você não tem caráter, que você não é sério, né, que você não pratica jornalismo. Você não pratica jornalismo, você pratica porquice, jornalismo de esgoto, como se diz por aí, né? Então eu não vou escrever nada, não vou perder tempo com você, né? Agora eu vou ficar falando aqui sempre que você é um jornalista picareta, né? Já que você chamou aqui, vai doidão, vai aí, ô doido de Itaperoá, dê as suas explicações. Você foi flagrado em mentira, falando coisas lá na entrevista com o Hugo Studart, né? Porque se você fosse um jornalista minimamente sério, né, a primeira coisa, eu sou jornalista, né, como eu disse, macaco velho. O jornalista, a primeira coisa, quando ele vai entrevistar alguém ou vai fazer uma matéria, coisa do tipo, ele pesquisa. Quem é? Qual é o assunto? Diz respeito a quê? Se diz respeito ao PCdoB, e o Hugo Studart está acusando o PCdoB, e é impossível que o Fábio Panunzio não saiba disso, se não sabia, deveria saber, deveria ter pesquisado, ele vai lá no PCdoB. Cadê aqui? O que o PCdoB falou? Tem nota aqui do PCdoB? Tem artigo do PCdoB? Não tem? Ô Studart, vai no Zap, sei lá, faz alguma coisa. Ô Studart, eu não estou achando aqui nada do que você falou aqui no site do PCdoB, no Portal Vermelho, não tem nada aqui, então não. Aí o Studart, não, veja lá no outro lado da notícia.com.br, Oswaldo Bertolino. Aí ele vai, mas aqui é Oswaldo Bertolino, aqui não é PCdoB? E o Hugo, e com mentiras, que vai queimar o Hugo Studart, que vai queimar livro, foi pego no flagrante, pego com as calças na mão, Panunzio. Você não tem como sair dessa. A sua saída é isso aqui, ó, a saída desse tipo aqui. Tenta desqualificar o oponente, ataca o mensageiro para fugir da mensagem. Ao fazer isso, né, você está dando aqui, está monetizando o canal, está monetizando o meu site, outro lado da notícia.com.br. Você é tão tapado no sentido assim de ter cognição, né, antes de meter os pés pelas mãos, que nem isso você pensou. Se você quiser ignorar, ignora de vez, não dê audiência então para que as pessoas venham aqui. Aliás, já tem uma fila de cachorros loucos. Eu deixei 2 comentários aqui que são, aqui não, no site que eu comentei o assunto, né, com comportamentos de cachorros loucos, né? E um escreveu assim: quem é você na fila do pão? Eu, né? Eu falei: você sabe ler, ô seu... Eu falei o nome lá que eu não vou pronunciar aqui em respeito a todos vocês.
E a outra escreveu, eu estou com o Panunzio. Faça bom proveito, escrevi. Faça bom proveito, significa que você não é honesta. É lógico. Porque uma pessoa honesta vai ver, né? Olha, mas o que tem mesmo? O livro fala do quê? Né? Quem está falando o quê, né? Qual é o assunto? Isso eu estou dizendo para uma pessoa, gente do povo aí, né? Quem se mete a falar, né? Gente que tem caráter, que tenha caráter. Agora, em se tratando de um jornalista, quando o jornalista não faz isso, ele meio que carimba a testa dele mesmo, né? Eu sou um jornalista picareta, porco. Foi exatamente isso que ele falou. Agora é mais um, né? É mais um. Eles se beneficiam. Aí entra o outro lado, né? Que eles se monetizam também, né? Eles se monetizam aí, que é a indústria do anticomunismo. Escrevi um artigo recentemente, vou deixar também. Eu falei, vou fazer um mini especial aqui. Vou deixar o link aqui. Desde que o comunismo é comunismo, que existe o anticomunismo. O Marx e o Engels já diziam lá no manifesto do Partido Comunista, o primeiro documento programático do marxismo, eles abrem dizendo isso, né? Que, o espectro que ronda a Europa e tal, junta o Papa, os policiais da Alemanha, um estadista da França, outro da Áustria, né? Se junta tudo para combater. E aí, a partir disso, criou-se a indústria do anticomunismo. Tudo isso se liga à lógica do editorial do Jornal o Globo, que eu acabei de mencionar aqui. Que aliás, o Jornal o Globo se fez no anticomunismo. Eu escrevi, agora vou deixar também aqui nesse especial que eu vou fazer, esse mini especial, vou deixar o link aqui dos artigos que eu fiz sobre a biografia do Roberto Marinho. Né? É a indústria que se ganha dinheiro, se ganha título acadêmico, como o Hugo Studart ganhou aí desse livro dele, Borboletas e Lobisomens, saiu aí de uma tese acadêmica aprovada, pasmem, na Universidade Nacional de Brasília. É uma indústria mundial. Fizeram um debate agora, ontem, dia 11 de dezembro, em Brasília, com o Hugo Studart, com mais 2 anticomunistas lá, os 3 vendendo livros anticomunistas. Agora, é lógico que não sei se o Fábio Panunzio entra nessa, né? Agora é lógico que ele chamou o Hugo Studart lá para ganhar clique, para monetizar. Você está monetizando aí também, ô Panunzio, e também seu séquito aí de doidos de Itaperoá. Vocês estão monetizando lá o canal do Fábio Panunzio na indústria do anticomunismo, né? Parasitando o PCdoB, parasitando a guerrilha do Araguaia. Tomem vergonha. Produzam alguma coisa que preste, ao invés de ficar parasitando os outros, seus parasitas, malandros. E fiz até um meme aí, agora aguentem, né, que eu fiz aí um meme também que, deixa eu ver, tá lá no meu Facebook, que entrar lá, que eu falo, PCdoB, guerrilha do Araguaia, resposta ao jornalismo porco do censor Fábio Panunzio, como diria Nelson Rodrigues, aspas, um paralelepípedo analfabeto, uma cabra vadia ou um bode de charrete, aí sou eu dizendo, saberia que isso a rigor não é jornalismo. Portanto, eu peço para vocês comentar, compartilhar, né? Vamos desmascarar esse tipo de gente, essa picaretagem, estão se monetizando aí, né, na indústria do anticomunismo, parasitando o PCdoB, parasitando a guerrilha do Araguaia. Tome vergonha, vão trabalhar direito. E peço para vocês ajudarem a divulgar aqui, dar clique, comentar e tal. Vamos fazer aqui a nossa parte, desmascarar esses picaretas, vigaristas. E também lá no meu site, outroladonoticia.com.br, tem histórias lá para se divertirem. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.